Olá, pessoal. Eu sou Alexandre do canal Via Teófilos. No vídeo anterior, nós ouvimos uma partilha muito especial com o Vitor, ou Vitinho já para nós. Ele é seminarista monfortino, pré-novício monfortino. Se você quiser ver um pouco da partilha, que ele fala sobre espiritualidade monfortina, sobre São Luís Maria de Montfort, sobre os padres monfortinos e tantas outras coisas que ele experienciou na vida dele, que chegou até esse momento, vá no vídeo anterior e vocês vão ver que coisa linda. Mas só que hoje ele veio trazer para a gente um item ou tema muito interessante, que é o grupo Amigos de Montfort, exatamente. Nós que vivemos essa espiritualidade da consagração a Jesus pelas mãos de Maria, muitos de nós não sabemos, acredito que a maioria de nós, não sabemos que no Brasil há 8 grupos espalhados aí em alguns estados que estudam a espiritualidade monfortina, estudam os escritos de São Luís Maria de Montfort e buscam dentro da sua vida de igreja, nas suas paróquias, viver o estilo monfortino. Mais uma vez, Vitinho, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, né? Nós seguimos, na verdade, o vídeo anterior. Acredito que dispensamos aí a sua apresentação e eu já lhe pergunto, Vitinho, que história é essa de Grupo Amigos de Montfort? Como bom demais. Surgiu? Como é que ele funciona hoje? Ele está onde? Posso fazer parte? Não posso? Como é que funciona? Bom demais. O Gamo é uma das alegrias da minha vida, né? Porque o abraço de Deus através de Montfort na minha vida foi sobretudo também através do Gamo. Então, o que é o Gamo? O nome já diz, Gamo, G-A-M-O, Grupo Amigos de Montfort. Mais do que um grupo, nós somos amigos. Certo. Né? Mais do que grupo, nós somos amigos, porque nesses últimos anos é de permitir assim que somos amigos de uma mesma família monfortina e que buscamos e que bebemos da mesma fonte da espiritualidade monfortina e que buscamos conduzir a nossa vida através dessa mesma espiritualidade, seja onde nós estivermos. O Gamo, ele foi fundado em 1995. Então, no ano passado, nós completamos 25 anos do Gamo, né? Nós esperávamos fazer uma celebração toda e a pandemia, infelizmente, adiou essa celebração. Certo. Em 1995, qual foi o motivo, né, que animou o projeto Gamo para ser iniciado? Teve os primeiros votos de um irmão de São Gabriel, o irmão Luciano, que hoje não é mais irmão de São Gabriel, e que a família monfortina ia se reunir para esse evento, para esses votos. Então, os padres monfortinos, os irmãos de São Gabriel e as filhas da sabedoria falaram, já que a gente vai se reunir as 3 congregações da família, talvez seria o momento de nós chamarmos os leigos que caminham também com a gente, e nós, de uma certa forma, então, partilharmos com ele a nossa espiritualidade. E assim aconteceu. Então, como preparação para os votos do irmão Luciano, então houve um primeiro encontro de espiritualidade que uniu a família monfortina. Então, o Gamo, ele não é apenas composto por leigos monfortinos, mas o Gamo, sobretudo, ele é formado e composto pela própria família monfortina. Sim, dos padres, entende? Então, irmãos. Sim, porque os padres e os irmãos, hoje, infelizmente, as filhas da sabedoria não estão mais presentes no Brasil. Sim. Mas os padres e os irmãos, eles caminham com a gente, né? Não só com as atividades, mas com a condução do grupo, do planejamento, enfim. Então, em 1995, e sobretudo através da iniciativa do irmão Maurício Rochateau, que eu comentei no vídeo anterior sobre ele, que ele é irmão de São Gabriel, e o padre Luiz Augusto Stefani, o padre Luizinho, que hoje é nosso superior geral, que junto com as filhas da sabedoria, eles tiveram, então, esse pontapé inicial, digamos assim, de promover esse primeiro encontro do Gamo.
Legal. Então, são 25 anos de Gama. 26 já que completou agora em janeiro, em janeiro de 2021, 26 anos. É. Bom, o que é o Gamo? O Gamo, então, é um grupo de amigos formados pela família Monfortina que buscam a sabedoria eterna e encarnada, que é o próprio Verbo de Deus, e que busca amá-lo, segui-lo, através da renovação das promessas do batismo e também, sobretudo, da devoção, do auxílio e do carinho de Nossa Mãe Imaculada. O Gamo tem por objetivo buscar conhecer a Jesus, sabedoria eterna encarnada, através da espiritualidade monfortina. Mas o Gamo tem, sobretudo, duas asas que nos ajudam a voar, né? A primeira asa é a asa da formação, né? Então, através das obras de Montfort, dos documentos e arquivos da espiritualidade monfortina, nós buscamos nos formar, conhecer e aprofundar na espiritualidade monfortina. E sem falar também, claro, da Lexio Divina e do contato com a própria palavra de Deus. E a outra asa é a missão, é a prática, né? O que é interessante no Gamo é o seguinte: o Gamo não é uma pastoral, não é. Não é mais uma pastoral da igreja ou um movimento. Por quê? Hoje, eu arrisco dizer que todos os membros do Gamo, ou a grande maioria, fazem parte das pastorais ou dos movimentos de nossa Igreja Católica. Digamos Entende? que o Gamo, ele é o que anima as pessoas do grupo Gamo, do grupo Amigos de Montfort, a poder atuar na igreja, a poder atuar nas pastorais, né? Essa é a proposta. Como você mesmo disse, são duas vertentes. A vertente da formação, que é muito importante, mas também da prática da missão, do apostolado do dia a dia. Não existe um cristão inteiro que conheça tudo, mas não pratique, né? O conhecimento da caridade faz com que sejamos e pratiquemos a caridade, né? Então, é muito legal isso, Vitinho, saber que o Gamo é muito mais do que apenas um grupo de estudo de São Luís Maria de Montfort, da espiritualidade monfortina, e eu sei de conhecimento de vocês, que vocês têm acesso, além dos próprios escritos de São Luís Maria de Montfort, a Lexio Divina, que é muito importante, é claro, é a palavra de Deus viva. Quando a gente fala de Lexio Divina, não é apenas a leitura pela leitura, mas o que essa leitura nos transforma, né? Exato. E nos faz agir. Então, a Lexio Divina, e também eu sei que existe toda uma coordenação nacional e nível América Latina que auxilia vocês com materiais e tudo mais, correto? Perfeito. Só para acrescentar, é uma questão também importante. Hoje a nossa igreja ela é tão rica em carismas, né? Então nós temos a família franciscana, a família vicentina, a família salesiana. E a questão é, eu como Gamo, eu como ministro da Eucaristia, seminarista, ou Encontro de Casais com Cristo, ou Renovação Carismática, ou Comunidades Eclesiais de Base, mas em todas essas minhas atividades pastorais na minha comunidade, eu busco realizar tudo isso através da minha identidade como monfortino. Você entende? A ideia do Gama é essa, é de alimentar, de fomentar e de promover em nós uma identidade própria, não melhor do que a outra, não, mas para acrescentar na comunidade local que eu vivo. Então, assim, como monfortino, né, leigo, sobretudo, como que eu sou como monfortino em minha comunidade? Como que eu posso contribuir, ajudar? E é por isso que a formação, né, pautada na palavra de Deus e, sobretudo, também nas obras monfortinas, pode ajudar na minha prática, né?
Então é uma prática com identidade, é de tentarmos deixar uma marca, um tempero, né, diferenciado. O jeitinho monfortino de ser, né? Exato. E E diz, o, onde né, há grupos de São Luís Maria de Montfort no Brasil, como assim, de maneira geral, eles se organizam e alguns dos apostolados mesmos que provêm do Gamo, ações que provêm do Gamo, nos últimos anos, para que as pessoas tenham uma ideia, né, desse grupo assim no dia a dia, na prática. Por favor, Vitinho. bom, eu vou começar da comunidade até chegar para organização maior, digamos assim, né? Sim, Hoje nós somos 8 gamos, oito grupos gamo, que quando nos reunimos somos o gamo geral. certo. Há 5 gamos em Minas Gerais, Uhum, nas cidades de Diamantina, de João Molevade, em Contagem, nos bairros do Parque São João e de Nova Contagem, e em Passos. Aqui em São Paulo tem 2 gamos no Jardim Rincão, na paróquia, né, minha de origem, e aqui em Perus, e um gamo na cidade do Rio de Janeiro. certo. Então, são 8 gamos, Ok. certo? E nós nos organizamos. Hoje, o gamo, ele acontece da seguinte forma, ele é organizado, articulado da seguinte forma. Uma vez por ano, antes da pandemia, né, Sim, os 8 coordenadores, né, se encontravam para fazer um planejamento anual. Agora os nossos encontros estão sendo remotos, né? sim. Mas nós temos o encontro de coordenadores do GAMO, que nós encontramos, os 8 coordenadores se encontram, em alguns representantes, junto com o padre Monfortino, que nos assessora, e o irmão de São Gabriel também, que nos assessora, Nossa, que certo? legal. Que legal. Dentro desse encontro, nós fazemos o nosso planejamento anual. Qual que é a proposta desse planejamento anual? Nós definimos o material de estudo que nós vamos nos formar e estudar em comum nos gamos, que Sim. pode ser uma obra monfortina, uma biografia monfortina, uma carta também do Papa, alguma questão também da igreja. Então, que Aham. nós vamos estudar em comum no decorrer do ano do semestre. E também que nós combinamos um encontrão geral, um encontro entre todos, para que a gente possa celebrar a nossa prática e também a nossa família, né? Nossa, que legal. Antes de falar desses encontros, o Gamo também faz parte da família América Latina. Sim. Então, os Monfortinos também eles estão presentes em alguns países da nossa América Latina, e nós temos um grupo também de leigos que se encontram regularmente e que nós definimos também atividades em comum para que nós possamos realizar. Uma questão muito importante que eu faço também um convite para vocês. Como resultado da pandemia, todos os domingos, há um ano, nós, da América Latina, nos reunimos para rezar um terço latino-americano monfortino através do aplicativo do Zoom. É um terço ali lindo, por quê? A gente combina, enquanto o Brasil começa o Pai Nosso, aí alguém do Equador responde o Pai Nosso, entende? Aí então começa em português e termina em espanhol. Ô, meu irmão, Aí vou te vem, contar que eu participo. É que eu fico quietinho lá. Por exemplo, que beleza. nesse último domingo eu participei. Eu estava quietinho lá, mas eu participei. Me desculpe, então eu não vi. Então você. E isso é tão. E isso é tão bom porque a gente É, se une, né, como família Monfortina sim. América E Latina. é incrível, porque e eu posso atestar o que ele está falando, esse convite, e eu faço questão, principalmente, de poder publicar isso daí no canal, via Teófilos também, para que as pessoas possam ali acompanhar o terço, que é muito bem organizado, a cada terço, né? Eles têm uma organização própria de um país, alguém que vai puxar o terço, alguém que vai rezar a primeira parte do Pai Nosso num idioma e depois a segunda parte em outro idioma.
se vê que é a família Monfortina ali, é incrível, vocês estão de parabéns, de parabéns. Eu achei incrível, incrível, incrível. É muito bom porque a gente, como eu disse, a questão da família, quando nós nos reunimos também como América Latina, a gente percebe que apesar das diferenças de cultura, nós somos uma família, né? Sim. Isso é muito, isso para a gente assim é muito significativo. Então nós temos essa organização nacional, essa articulação a nível de América Latina, e na Casa Geral dos Missionários Monfortinos, nós temos então o nosso superior geral, que é o padre Luizinho, né, Luiz Augusto Stefani, mas há também o padre Arnold, né, que é da Indonésia, gente boa demais, e que ele é responsável pelo comitê, né, pela família leiga Monfortina. Isso. Então, tanto o Ale como eu, nós estamos constantemente em contato com ele, porque ele é o responsável em nos unir, né, Ale? Exato. E ele é muito bom nisso. Ele realmente, ele consegue nos unir os diferentes países, não só das nossas Américas, mas sobretudo do mundo, da presença monfortina no mundo. Mas o Padre Arnold, então, como Casa Geral Monfortina, né? Isso. Ele nos agrega, ele nos une, né? E até pegando um gancho do que o Vitinho falou, gente, é assim, o Gamo, como vocês podem ver, ele tem todos esses grupos, principalmente ligados aí às paróquias monfortinas ou não, mas sempre ligados aí à família monfortina das congregações monfortinas, né? Os padres monfortinos, os irmãos São Gabriel e também as irmãs filhas da sabedoria. O padre Arnold, eu chamo ele de Padre Vitor, é uma profecia, irmão. Profecia. Amém. Então, que o Vitinho passou para a gente, o Padre Arnold, ele trabalha na Casa Geral dos Padres Monfortinos. O Padre Luizinho, como ele disse, é o superior, mas ele delega certas funções que são próprias dele aos padres conselheiros, né, que estão ali. E o Padre Arnold é um deles. E o Padre Arnold é o responsável a nível congregacional no mundo inteiro pela espiritualidade monfortina. Portanto, por exemplo, quando vocês entram lá no aplicativo Consagração à Virgem Maria, fazem a consagração. Lá no aplicativo Consagração à Virgem Maria, tem o botão Associação de Maria, Rainha dos Corações. Nós, aqui no Brasil, também, além, claro, dos próprios padres monfortinos, em João Monlevade, nós também intermediamos as inscrições para a Associação Maria Rainha dos Corações. Assim como o Padre Arnold coordena grupos, coordena, acompanha, por assim dizer, grupos como o Gamo, ele também coordena a Associação de Maria Rainha dos Corações, que é a associação oficial dos missionários monfortinos, os consagrados a Jesus pelas mãos de Maria. Então, toda essa nossa conversa com o Vitinho é para provar para cada um de nós que você, meu irmão, minha irmã consagrado a Jesus pelas mãos de Maria, é também parte da família Monfortina. Claro, uma vez, por exemplo, você é inscrita na Associação de Maria, você recebe todas as graças que a igreja tem para a família Monfortina, assim como o Gamo, assim como todos esses grupos ligados à família Monfortina. Tá legal? Mas segue aí, Vitinho. E só para buscar acrescentar uma questão importante, né? Eu acho tão bonito, de verdade, no estatuto, né, da Associação Rainha Maria dos Corações, que ali está bem claro que a Associação Maria Rainha dos Corações, ela também é membro integrante da família Monfortina e das outras congregações. Sim. Então, membro no sentido que somos família, né? Nós pertencemos. Somos realmente, assim, filhos de um mesmo pai, que é Monfort, né? E que, claro, que nos leva à Trindade. Mas a associação Maria Rainha dos Corações, ela é também família Monfortina. Exatamente, né? Exatamente. E
Então, voltando para o Brasil, nós temos essa organização, né? Os coordenadores de cada um dos gamos, que também se encontram com os leigos pertencentes à família Monfortina da América Latina e que todos nós respondemos, somos acompanhados e direcionados pela Casa Geral dos Missionários Monfortinos, com envio de materiais e de subsídios e de uma ajuda também para esse dia a dia. Que legal. Qual que é a prática do GAMO? A prática do GAMO é muito dinâmica. Por quê? Nós temos o hábito de revezar as nossas atividades. Então, por exemplo, a cada ano, eu estou dizendo isso a nível antes de pandemia, Certo. né? Sim, sim. Porque precisamos, como falamos, reinventar, Exato, né? exato. E mudar muitas coisas. Mas, exemplo, o GAMO, ele costuma, então, todo ano se encontrar para realizar uma atividade. E quais atividades que são essas? Primeiro, intergamos, que todos os 8 grupos gamos se encontram para que a gente passe 3 dias em alguma paróquia, em algum local que seja monfortino, sobretudo para a gente estudar um tema e para celebrar, e para nos reunir e para ter um momento formativo e celebrativo. Intergamos. Sim. Nós também temos a peregrinação ao Santuário Mariano. A nossa última peregrinação foi em 2018, que foi lá no Santuário de Confins, em Minas Gerais, né? Só complementando, as peregrinações a santuários marianos era uma prática muito praticada por São Luís de Montfort, por assim dizer. Exato. E essa que é a ideia também do GAMO, né? De nós ainda multiplicarmos, né? E alimentarmos essa ideia que Montfort nos ensinou, né? Que deixou para a gente também como um legado. Sim. Em 2016, nós realizamos a missão Monfortina. Então, foram quase 90 membros do GAMO que estiveram na cidade de Passos. E lá nós realizamos uma missão à la Montfort, né? Visitamos as casas e as comunidades rurais, foram 3 dias de missão. Foi muito interessante, que foi a nossa primeira, até agora a única, que a pandemia, né, também, e pretendemos em algum outro momento a gente, então, viver novamente essa experiência da missão monfortina entre os grupos GAMO. Temos também o retiro mariano, né, que realizamos também entre os nossos GAMOs. Nós também temos os encontros latino-americanos de espiritualidade monfortina, que acontecem a cada 3 anos, em um país da América Latina. O último encontro foi em 2017, na Argentina, e em 2020, no ano passado, nós teríamos também um encontro latino-americano aqui em Perus, em São Paulo, né? Sim. Mas, infelizmente, novamente, por conta dessa dificuldade toda do novo coronavírus, tivemos que cancelar. Estávamos lá preparando. Toda uma preparação, né, Ale? Tudo foi. Mas são as situações, né? Mas, como um monfortino nunca fica parado, né, Vitinho? O que vocês fizeram em compensação dessa não realização do Encontro Latino-Americano de Espiritualidade Monfortina presencial? Presencial, primeiro que no mês de julho do ano passado, que seria o nosso encontro latino-americano, aqui na Paróquia Santa Rosa de Lima, o Padre Luciano, então, ele organizou uma semana, né? Uma semana latino-americana. Então, mesmo que ainda as igrejas aqui estavam fechadas, né? E que a presença de nós fiéis ainda não era permitida, mas então nós fizemos toda uma programação como se fosse o latino-americano, né? Transmitido e com os temas e com as discussões. Depois, em dezembro, um pouco mais articulado até também com as questões tecnológicas, né, dos aplicativos e de como utilizar, nós fizemos um encontro latino-americano de maneira remota, né, que também trabalhamos, se eu não me engano, foram 4 dias, trabalhamos o tema que seria trabalhado, né, no latino-americano, e foi muito positivo. E o terço também, aos domingos, ele foi uma resposta, né, para não nos deixar, digamos assim, órfãos, né, da nossa distância ou desanimados. Então, foram
práticas, né, e ações que nós buscamos encontrar para nos fortalecer. Uma outra ação muito fundamental que ocorre entre nós gamos, qual que é? São os encontros locais. Todos esses encontros que eu falei são encontros em que reúnem todos os 8 gamos. Entendi. Convidados, família Monfortina. Mas o que alimenta a experiência do gamo também no dia a dia são os encontros locais, ou seja, os encontros nas suas próprias comunidades, sejam monfortinas ou não monfortinas, sejam também nas próprias casas dos gamistas. Quem é do gamo nós chamamos de gamistas, eu não tinha falado isso ainda. Sim, verdade, os gamistas. Os gamistas estão na própria casa dos gamistas, então os encontros são nesses encontros locais que costumam ocorrer uma vez por mês. Então, que nós gamistas nos encontramos e que nós estudamos, né? Os subsídios, os subsídios escolhidos, fazemos os nossos momentos de espiritualidade e nos alimentamos também nesse dia a dia. Uma forma também para não desanimar, né? Foi o WhatsApp. O grupo do WhatsApp, realmente, nós temos o grupo do WhatsApp geral do Gamo, e que eu vou dizer também uma coisa bem legal, Ale. Qual que é? O WhatsApp nos ajudou a nos unir. Por quê? No decorrer do ano, nós também planejamos as festas litúrgicas da família Monfortina. Verdade. E aí, o que nós fazemos? Nós fazemos vídeos, ou fazemos áudios, ou pegamos trechos dos livros, ou de versículos bíblicos. Nós preparamos um roteiro celebrativo. E nós vamos enviando no grupo do WhatsApp e falamos, olha, agora em tal momento nós vamos fazer o nosso momento orante. E é legal porque realmente funciona. Foi uma maneira da gente celebrar. E une todos os gamos em torno de um mesmo tema, se reza o mesmo tema, isso é muito interessante. Exato. Agora, a última data que nós celebramos enquanto gamo, como gamo, foi a festa da visitação de Nossa Senhora, que o Gamo de Passos preparou, assim, um vídeo bem legal, uma reflexão bem legal, e passamos os grupos e nós brincamos, ó, agora nós vamos ter o nosso momento, aí param as mensagens do grupo do WhatsApp, né? Que legal! E uma observação também, o padre Francisco Ferrari, você o conheceu, né? Italiano? Italiano, sim. Que esteve muitos anos aqui no Brasil, foi o meu formador também na primeira vez que eu estive com os Monfortinos no seminário. Uhum. E o Padre Francisco, ele chegou ontem lá em Saint Laurent, né, onde está o túmulo de Montfort, e ele então agora vai fazer o apostolado, a missão dele lá. E foi tão legal porque desde ontem ele está mandando fotos lá da Basílica de Montfort. Opa, então, e tá todo o gamo lá. Nossa, que legal, que bonito. Ele foi uma forma de nos deixar junto daquilo que é nosso, entende? Ele está mandando fotos tão bonitas, Ale, e depois eu vou mandar para você. Porque por favor, aí eu compartilho aqui com os nossos irmãos, exatamente nesse momento da conversa, essas fotos, para que o pessoal também tenha uma ideia. Que bom. Então, assim, o Gamo, nós temos essas atividades, tá? Nós temos essas atividades, nós temos essa organização. Uma questão muito importante para eu mostrar aqui para você, que eu separei aqui, olha só. Hoje, os 8 coordenadores de cada Gamo são assessorados, acompanhados por um padre monfortino, que hoje é o padre Ieso Doss, que é indiano e que está realizando a missão aqui no Brasil, especificamente João Molevade, de Minas Gerais, e o irmão Marcos, que é irmão de São Gabriel, né, que está no Parque São João, em Contagem. Certo. Então, eles assessoram, eles nos direcionam, nos ajudam como promotores espirituais e, sobretudo, como amigos também nessa caminhada do Gamo. E nós temos aqui também, eu vou mostrar para vocês, esse é um livro das Memórias do Gamo que nós escrevemos para os 25 anos. Nesse livreto aqui, nós temos, então, a Memória Gamo, né? Explicando o que é o Gamo, algumas fotos.
Nós temos também o livreto de cantos do Gamo, mas nós temos também uma questão muito importante, que é o quê? O Gamo não é uma comunidade de vida, o Gamo não é um instituto secular, mas nós também temos, olha só, as nossas diretrizes gerais do Gamo, certo? Que foi escrita recentemente. Aqui é só uma forma para a gente pontuar quais são os nossos objetivos, o que o Gamo busca, o que o Gamo almeja, busca alcançar, quais são os seus objetivos específicos, como que o Gamo se organiza, qual que é a identidade também, qual que é assim a marca de um coordenador do Gamo, Entendi. como que pode ser um coordenador de um Gamo, né, para assumir também essa responsabilidade, esse compromisso. Então, foi uma forma que nós encontramos para nos organizar, para nos direcionar e para que a gente busque ter uma mesma fala, né, enquanto família monfortina. Então, isso para a gente foi fundamental. Isso é muito interessante, Vitinho, para mostrar para o pessoal do canal Via Teófilos o quanto é grande a família Monfortina, o quanto há leigos comprometidos e a própria família Monfortina, enquanto congregações, também comprometidas com os leigos, na formação dos leigos, né? E olhem só, depois de tanta coisa que o Vitinho falou do Gamo, como eles são organizados e eles fazem questão de ser assim. Para quê? Para poder prestar um bom serviço para a igreja, para que os leigos sejam bem formados. E assim, pode ter certeza, Vitinho, todo e qualquer comentário no sentido de contato, eu me coloco à disposição para intermediar aí, de repente com você ou com outras pessoas do Gamo, algum contato com pessoas que se interessem, tá bom? Por esse trabalho do Gamo aí. Bem-vindos. Né? Então, olha lá, hein, Vitinho, o povo chama mesmo. Bem-vindos mesmo. E isso é muito legal. Um outro ponto que você comentou aí por cima são os cantos de São Luís Maria de Montfort. Eu tenho nos meus repositórios algumas gravações de alguns, principalmente, acho que é do pessoal de Paço, se eu não me engano, ou de Contagem, que gravaram algumas músicas em MP3, que estava num blog antigo do Gamo. Lembra que você bolou? Sim. Então, eu, com toda a santa intenção, eu surrupiei esses MP3, coloquei eles no meu computador. Isso é demais. Né? É um hacker do bem. Hacker do bem, claro. Né? Então, assim, devido a essa nossa conversa aqui sobre o Gamo, os próximos vídeos serão vídeos especiais em homenagem ao Gamo, tá bom? Em que eu vou publicar essas músicas sobre São Luís de Montfort, porque são tão poucas músicas conhecidas sobre São Luís de Montfort. E, gente, ninguém até hoje escreveu, cantou, harmonizou músicas para São Luís de Montfort que nem o Gamo no Brasil. Isso eu acho que eu não tenho dúvida. Sim ou não, Vitinho? Sim, e são cânticos e são músicas assim que quando são cantadas são incríveis. Assim, a gente Se eu começar a cantar aqui, o Vitinho vai acompanhar e a gente vai longe, né, Vitinho? Vamos longe mesmo. E porque essas músicas de Montfort, elas nos ajudam a rezar. Sim. Foram músicas assim realmente muito inspiradas e são inspiradoras, né? E assim, muito legal. Vitinho, oi. Dado toda essa nossa conversa aí na primeira parte, agora já no finalzinho da segunda parte, meu irmão, primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, tá bom? De verdade, eu acho que esse tipo de conversa falta ao canal Via Teófilos, para que as pessoas tenham uma ideia maior e mais ampla
ampla sobre São Luís Maria de Montfort, porque eu apresento apenas uma das facetas de São Luís Maria de Montfort, e vocês, e eu já digo isso como monfortinos, como família monfortina, como leigos, engajados nas paróquias monfortinas, tem muito mais facetas de São Luís de Montfort para apresentar para nós, tá bom? E eu agradeço imensamente que a Virgem Santíssima o conduza nessa sua caminhada de discernimento, te faça cada vez mais forte e sólido naquilo que você acredita, sabe? E que Deus te dê as respostas que você precisa. E a gente sabe, na vida cristã, nessa ascese espiritual, né, e você sabe muito bem do que eu estou falando, como monfortino, quando Deus nos dá as respostas, Ele nos dá mais responsabilidades, né? É sempre assim, a gente sempre entende as respostas de Deus como responsabilidades. E que Deus abençoe você nesse seu caminhar, tá bom? E eu deixo esses últimos minutos para você dizer o que você quiser para o pessoal do canal Via Teófilos. Fica à vontade, Vitinho. Olha, eu sou muito grato à Santíssima Trindade. Eu sou muito grato à Trindade porque ela foi muito generosa e delicada, né, com a minha família e comigo. Uhum. E a Trindade foi muito generosa de poder me formar, de poder me provocar, de poder me convidar a ser uma pessoa melhor, um batizado melhor, através da espiritualidade monfortina. Uhum. E eu sou realmente, assim, muito feliz, me sinto muito capaz e me sinto muito chamado de poder buscar fazer a diferença, de poder contribuir com um pouco, com esse muito que Deus, Ele proporcionou a mim e que eu gostaria de retribuir todas essas oportunidades e bênçãos através da missão da espiritualidade monfortina. O carisma monfortino, que se centraliza sobretudo na encarnação do Verbo de Deus, que veio nos visitar. E que a Trindade quer que, através do nosso batismo, a gente esteja cada dia mais perto dela, com a ajuda da Mãe Imaculada. Amém. E se a gente puder fazer esse muito da forma mais simples que a gente encontrar, seja no nosso trabalho, na nossa família, na nossa comunidade, com a nossa própria consagração, né, com a renovação das promessas do nosso batismo, o nosso mundo vai ser melhor. A nossa realidade vai ser uma realidade mais amadurecida, mais fraterna, com mais empatia. Então, eu estou muito feliz de poder ter essa oportunidade de estar aqui com você, Ale, que é um irmão que eu quero bem demais, de poder também estar aqui com a família do canal Via Teófilos, que são pessoas do bem, que são pessoas de coração aberto, de um ser aberto a Deus. Então, eu agradeço a oportunidade que vocês me deram, né, de me escutar, né, de ouvir um pouco da minha partilha, mas que é de muito coração. E eu desejo que Montfort, ele continue trazendo para cada um de vocês e para as famílias de vocês, através da Mãe Imaculada, a pessoa de Jesus. Amém. Que todos os dias da vida de vocês, através da Mãe Imaculada, e com a certeza do nosso batismo, que a gente possa ser pessoas assim, cheias e cheias e cheias de Jesus. Tá aí o monfortino, gente. Esse é o monfortino. Vitinho, mais uma vez, somos. E Vitinho, mais uma vez, muito obrigado. Manda um abraço aí para o Luciano, Padre Mauri, e a certeza aí das nossas orações em comunhão sempre com a Virgem Santíssima. Cara, mais uma vez mesmo, obrigado. Gente, Deus abençoe vocês, que a Virgem Santíssima conserve a graça dele em nós todos os dias. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.